Bem, pessoal, vamos entrar então, retomando a nossa matéria, o nosso conteúdo programático. O objeto dessa cadeira é, na realidade, o estudo do procedimento comum e uma parte do procedimento comum. Quando eu falo isso, é bom lembrar para vocês de que o procedimento comum que eu estou me referindo e que trata o Código de Processo Civil é uma das formas de desenvolvimento do processo de conhecimento. O processo de conhecimento, onde a gente busca, através da prova dos fatos, uma regra jurídica para o caso concreto, né? E essa regra jurídica se faz através daqueles 3 efeitos fundamentais possíveis no processo de conhecimento. E esse processo de conhecimento, ou ele se desenvolve pelos chamados procedimentos especiais, ou ele se desenvolve até por um critério residual pelo procedimento comum. Então, primeiro ponto, primeira pergunta: como que eu sei que no caso concreto se aplica o procedimento especial ou se aplica o procedimento comum? Resposta bem simples, claro, bem simplória. O critério é residual. Nós temos que verificar nas situações previstas pelo CPC, onde se aplica o procedimento especial, e se a resposta for negativa, resta aplicar no processo atual, ou seja, no processo em exame, o procedimento comum. O procedimento comum ele também tem como característica ser aquele com mais extensão. É o procedimento, então, que em tese é aquele que vai demorar mais. É também aquele procedimento que, por consequência, ele materializa mais o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. E por isso, então, ele é mais extenso. Os procedimentos especiais, e a matéria de procedimentos especiais, ela não é exatamente dessa cadeira, ela vai ser estudada através de uma outra cadeira, por outro professor. Os procedimentos especiais, eles têm alguma subtração, alguma diminuição, alguma especialidade na primeira fase do procedimento. Portanto, voltando ao procedimento comum, que é o objeto da nossa cadeira, nós temos que vê-lo, nós temos que verificar que esse procedimento ele é dividido em 4 fases. Até reporto vocês algum esquema que eu já postei no agenda na aula dessa semana, ok? Então nós podemos enxergar o procedimento comum em 4 fases. Acho que já falei isso no início das nossas aulas, quando ainda era presencial. A primeira fase, chamada fase postulatória, a segunda fase, chamada fase do julgamento conforme o estado do processo, ok? Terceira fase, fase instrutória e, finalmente, a fase de julgamento, certo? Então, o desenvolvimento do procedimento comum se dá, em tese, pelo exaurimento dessas chamadas 4 fases. No entanto, e aí eu acho que é a grande dificuldade do estudo do procedimento comum, ele encontra vários desvios que diminuem, né, a extensão do procedimento. Por exemplo, na fase postulatória, só por exemplo, porque nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Por exemplo, o juiz ele recebe a petição inicial e entende que a petição inicial não verifica nela a presença de todos os requisitos do artigo 319. Bom, aí eu já tenho um problema. Eu tenho uma possibilidade de determinar a emenda da petição inicial. Estou falando só por exemplo, tá? Então, oportunizo a emenda da petição inicial. Vem a petição de emenda da petição inicial, eu concluo que essa petição não complementa, ela não cumpre ainda os requisitos do artigo 319. Bom, então, a solução seria o indeferimento dessa petição inicial. O indeferimento à petição inicial, portanto, é um desvio, né, que importa no não desenvolvimento das demais fases. E por aí afora, nós vamos estudar vários desvios nesse procedimento
dentro principalmente da fase postulatória e depois na fase do julgamento conforme o estado do processo, em que nós vamos resumir, nós vamos subtrair, diminuir esse desenvolvimento das 4 fases, certo? Outro exemplo, apenas a título de exemplo, eu passei pela fase postulatória, eu cheguei na fase do julgamento conforme o estado do processo, veja, eu estou na segunda fase, e como juiz, como aquele condutor do processo, eu verifico que o processo está maduro. A prova produzida, que é a prova documental, que é possível de produção, e o momento adequado é na fase postulatória, os autos já têm toda a prova documental para a solução da demanda. Então, obviamente, eu não vou abrir a terceira fase, a fase de instrução. Eu vou prolatar, eu vou proferir uma sentença com o julgamento do mérito de acordo com a prova produzida no processo. Então, em que pese, isso que eu queria mostrar para vocês, em que pese o procedimento comum, ele tenha 4 fases, por exemplo, na Justiça Federal, normalmente nós ficamos na primeira e na segunda fase, certo? Nós não precisamos da fase instrutória. Podemos precisar, mas não sempre precisamos da fase instrutória. Então, esse procedimento, em que pese ele tenha uma extensão teórica, ele pode, no caso concreto, ser bem mais resumido. Mas, exatamente em razão dessa possibilidade teórica de uma extensão maior, ele é o chamado procedimento comum. É o procedimento que permite, como eu disse anteriormente, a maior extensão e, consequentemente, a maior materialização do princípio da ampla defesa e do contraditório. E é por isso que, relembrando um pouquinho matéria já vista, é por isso que, no processo de conhecimento, desenvolvendo-se pelo procedimento comum, eu vou encontrar também, em tese, provavelmente, uma decisão final de mérito mais próxima do ideal de justo. Quanto maior a produção de provas, quanto maior a extensão, quanto maior, mas razoável, a duração do processo, consequentemente, eu tenho uma maior possibilidade de dar, como juiz no caso concreto, uma decisão mais justa. E isso é um objetivo, isso é uma finalidade fundamental para a função jurisdicional. Ok? No próximo vídeo a gente vai começar a estudar a fase postulatória.